vamos começar o webinário de hoje, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos aí a presença, né, da gerente de informação e avaliação educacional, a Débora Rezende Maranhão, e de 10 às 11, e teremos também a presença da Bernadette Bissoli de Carvalho, que vai falar um pouquinho sobre a ambientação dos SEDES. Então, seja bem-vinda, Débora, fique à vontade, agora é com você. Ok, obrigada, meninas. Bom dia a todos, gente. Meu nome é Débora Rezende Maranhão, eu estou aqui à frente da Gerência de Informação, de Estatística e Informação da Secretaria de Estado da Educação, sou professora de Química há 22 anos e atualmente também coordeno o Censo Escolar no Espírito Santo. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês do que é o censo, o que ele representa e qual é o seu papel como agente de suporte nesse contexto. De antemão, já vou acalmar o coração de todo mundo, é muita informação, gente, o censo é um processo que nunca acaba, você termina uma fase, ele começa outra, você termina uma fase, começa outra, mas eu queria dizer para vocês que nas superintendências nós temos as equipes dos GEs que são responsáveis por treiná-los passo a passo a cada etapa do censo escolar executada. E para já adiantando as coisas aqui, hoje, exatamente no dia 4 de abril, o Educacenso reabriu, o Educacenso é o sistema, eu vou falar para vocês, para a gente cumprir a última etapa do Censo Escolar 2022, que é o período de retificação dos dados. É a última etapa, gente. Aí você fala, mas o 22 não foi ano passado? A gente não deveria estar no 23? É isso que eu vou responder para vocês aqui agora, tá bom? Tati, você pode, por favor, colocar a minha apresentação, minha flor? Tá? Gente, o censo escolar é previsto na LDB, tá? O censo escolar é regulamentado por decreto federal, ele é de caráter obrigatório, tanto para as escolas da rede estadual, municipal, privada e federal. O meu é o do censo, tá bom, Tati? Aí é o do SEGES, isso. O censo é uma ação desenvolvida pelo INEP e coordenada em parceria com a Secretaria Estadual, Secretaria Municipal e os dirigentes das escolas privadas. Em resumo, todo menino, todo estudante, toda criança que você vê dentro da escola, se foi feito corretamente, essa criança foi informada no censo escolar. E eu vou falar para vocês para que disso tudo, o que isso significa e qual é a importância de uma coleta fidedigna desses dados, tá bom? Você quer que eu coloque daqui, Tati, a minha apresentação? Você não está visualizando, não? Não estou, meu amor. Se você quiser, eu coloco daqui também, não tem problema. Verifique se está visualizando agora. Agora está tudo ok, pode passar. Gente, eu trouxe aqui para começar esse momento com vocês, é a carinha do Educacenso. Se você ainda não tem senha do Educacenso, você precisa ter. Mas vamos lá, vamos começar do início. O início é sempre a definição, né? O que é o censo escolar? É o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa educacional brasileira. Não é destaque só nacionalmente, não, tá? Internacionalmente, o censo escolar da educação básica brasileira é conhecido, tá bom? Pode passar, Tati. Ele é dividido, gente, em duas etapas, e isso aqui é muito importante. O censo escolar tem a etapa matrícula inicial e tem a etapa situação do aluno. O que acontece na matrícula inicial? Na matrícula inicial, você coleta os dados de todos os estudantes, alunos, professores, turmas matriculados nas suas escolas, tá? Isso acontece geralmente no período de maio a julho, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá bom? E lá no ano que vem, eu dou o resultado desses meninos que eu coletei. Então, Tati, só por favor, volta o slide um pouquinho. Gente, agora, no dia 31 de maio de 2023, é a data referência do censo escolar. Essa data também é instituída em decreto federal, tá, gente? O dia D
do censo escolar. É como se no dia 31 de maio eu tirasse uma foto da escola e tudo que está ali eu tenho que informar para o INEP. E eu tenho que informar por quê? Por meio de um sistema que a gente chama de Educacenso. 31 de maio é a minha data referência. João estava matriculado em 31 de maio, eu informo João. Pedro chegou na escola em julho, eu vou informar Pedro? Não. A situação que eu informo no Educacenso é a situação da escola no dia 31 de maio, que na verdade não é 31 de maio todo ano. Nesse ano, a última quarta-feira do mês de maio, ele caiu nessa data, tá? Aí eu faço a coleta de todos os meninos matriculados. Aí a gente vai passar o ano letivo de 2023 todinho. Lá no final de 2023, esses meninos vão ter resultado. E aí, em fevereiro de 24, eu vou dizer para o INEP se o João, que estava na minha escola, aprovou, reprovou, abandonou, foi um desistente de matrícula. E aí, gente, a gente fecha o ciclo do censo escolar, tá bom? Só um minutinho aqui. Agora pode passar, Tati. Isso. E, gente, para que a gente faz isso tudo? Para que a gente tem uma coordenação nacional, uma coordenação estadual, uma coordenação municipal? Para que a gente tem lá na escola agentes que são responsáveis por exatamente fazer o censo daquela escola? Porque o censo, gente, ele serve para subsidiar as principais políticas públicas educacionais nesse Brasil. Pessoal, um menino do ensino médio que você esquece de declarar no censo é menos R$ 6.500 em recurso que vem para a educação básica do Espírito Santo, sabe? Então, o censo escolar, ele subsidia os recursos do Fundeb, as avaliações externas, todo o planejamento do PAEBS é feito com dado do censo, todo o planejamento do SAEB é feito com dado do censo. Se você não marcou lá no censo que a Rita, da sua escola, é uma deficiente, ela tem visão reduzida e que ela precisa de prova ampliada, a prova ampliada para essa menina não vai vir, porque os dados são retirados aonde? Do Educacenso. Para além disso, para que mais serve o censo, Débora? Distribuição de livro didático, recurso para o programa alimentação escolar, recurso para o programa transporte escolar e uma série de outras coisas, pessoal, são todas baseadas nos dados obtidos por meio do censo escolar. O INEP detecta que no Espírito Santo 188 escolas não têm salas de recurso para atendimento dos alunos do AEE. Existe uma política pública que vai atender esses alunos do AEE fornecendo sala de recurso. Aonde você acha que o MEC vai procurar quem são essas escolas para mandar o recurso? A gente já teve aqui no Espírito Santo, por exemplo, em alguns anos atrás, eu ainda não estava na coordenação, teve um programa federal para financiar quadras cobertas. E aí eles procuraram aqui no Espírito Santo quem que tinha quadra coberta ou não para direcionar o dinheiro. Várias escolas não tinham quadra coberta, ficaram sem o dinheiro, porque lá no censo foi preenchido errado. Tá? Então, daí, gente, eu chamo a atenção para vocês para a importância dos dados que vocês vão declarar, tá bom? Pode passar, meu amor. Para além disso, gente, para além de recurso financeiro, de financiamento da educação, os dados do censo também servem para indicadores, para formação, para composição dos indicadores educacionais. Tá vendo essa taxa de rendimento aqui, ó? Aprovação, reprovação e abandono é o que gera o fluxo escolar, que é o que gera o IDEB. Tá vendo essa taxa de transição aqui, ó? É onde a gente tem o indicador de evasão. Tá vendo o índice socioeconômico? É o que vai ser usado para calcular o VAA, o VAAF, o VAAT, que é uma composição da nova lei do Fundeb. Tá? Então, gente, aqui nós temos vários indicadores que, inclusive, são os indicadores utilizados para o cumprimento das metas do Plano Nacional, do Plano Estadual e do Plano Municipal de Educação. Então, gente, não é só declarar o aluno. Você, quando faz censo, você participa de tudo isso daqui.
tudo isso daqui que a gente consegue fazer com o dado do censo escolar é porque você, que está lá na escola, preencheu corretamente o dado do seu aluno, tá bom? Pode passar, meu anjo. Faça a gentileza. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, bem rapidinho, porque a gente tem muita coisa para falar, do dado do censo 22, tá? Gente, o Espírito Santo é um estado relativamente pequeno se comparado, por exemplo, a São Paulo, que tem 10 milhões de alunos, ou ao Paraná, que tem 3 milhões de alunos. Nós temos 333 mil matrículas no Espírito Santo. Quando eu falo matrícula, gente, eu estou falando tudo: rede municipal, estadual, federal e privada. Se você não tem noção, se você não tinha noção de quantos alunos, matrículas nós tínhamos no Espírito Santo, agora você tem. A gente não chega a 1 milhão de matrículas, obviamente, porque o nosso estado tem aí um pouco mais de 4 milhões de habitantes, não é verdade? Pode passar, meu amor. E, gente, que fique claro isso para vocês. Matrícula é diferente de aluno. Aluno é a pessoa, sou eu, Débora. Mas eu, Débora, posso ter 2 matrículas. Eu posso ter uma matrícula no ensino médio e uma matrícula no AE. Eu posso ter uma matrícula no ensino médio, uma matrícula no AE e uma matrícula no CAE, certo? Eu posso estudar no ensino médio, tá? E eu posso fazer um curso de profissionalizante subsequente ou concomitante. Então, por isso que o nosso número de alunos é sempre menor que o número de matrículas, tá, gente? E é muito comum perguntarem para vocês: quantos alunos tem na sua escola? Aluno, você tem que contar a cabeça. Quantas matrículas tem nessa escola? Aí você conta cada vínculozinho. Se um menino está no regular e no AD, ele conta como 2 matrículas, tá bom? Pode passar, meu amor. Aí é o histórico ao longo do tempo. E aqui, gente, eu trouxe para vocês, para que vocês consigam entender a diferença do tamanho das redes. Onde a gente está? A gente está aqui na rede estadual, ó. Quantos alunos quantas matrículas a gente declarou? Algo em torno de 231, tá vendo? Mas olha, a rede municipal é muito maior que a estadual. Aqui eu tenho a rede privada e a rede federal, tá bom, gente? Só trouxe para vocês conhecerem, terem um diagnóstico do Espírito Santo. Isso quer dizer que a maioria dos nossos alunos estão na rede municipal hoje, porque amanhã eles estarão na rede estadual e assim o ciclo educacional vai sendo cumprido, tá bom? Pode passar também, meu anjo. Aqui, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu trouxe para vocês o número de escolas do Espírito Santo no ano de 2022. Eu sempre vou usar o dado do censo que eu tenho publicado. O dado do censo que eu tenho publicado é o censo 22. Eu vou começar o censo 23. Quando eu terminar o censo 23, que eu tiver o dado publicado, aí eu começo a usar o censo 23. Reparem que ano passado, a rede estadual tinha 413 escolas. Esse ano, nós estamos com 404. Por que, Débora, fechou a escola? Não, porque a gente está num processo de municipalização. E esse ano também nós já abrimos 4 escolas privadas. Então, é um processo, gente, muito dinâmico, ele muda o tempo todo. Por isso que a gente não consegue olhar a educação todos os dias. A gente tem que ter um período para tirar uma foto e fazer uma análise, ter um certo grau de comparabilidade para garantir, tá bom? E aí, eu sei que aqui tem gente do estado inteiro, não é isso, Tati? Por isso que eu trouxe para vocês o tamanho das nossas regionais. Para quem não sabe, eu acho que vocês já sabem disso, nós temos 11 superintendências regionais de educação. E a maior delas é a superintendência de Carapina, com quase 24% do nosso alunado. O município de Serra, gente, sozinho tem 42 mil alunos, seguidos por Cachoeiro, Cariacica e Vila Velha, que são as maiores superintendências, tá bom? Tá aí, deixo aí para vocês também essa informação. E aonde estão os nossos alunos? Os nossos alunos, gente, a grande maioria está no ensino médio. O ensino médio está aqui, o regular, o ensino médio está aqui, o integrado. Então, essa galerinha aqui todinha está no ensino médio. Esse povo aqui está na educação profissional subsequente concomitante, tá?
Essa galera aqui é ensino fundamental. Ano a ano, a gente tem diminuído os nossos anos iniciais por causa da municipalização. E aqui, galera, tá a galera da educação de jovens e adultos. Nós separamos aqui o público-alvo da educação especial, que já está distribuído nas modalidades. Só que eu computei aqui para vocês terem uma noção de quantos alunos com deficiências, altas habilidades e superdotação, ou dentro do transtorno do espectro autista, né, que nós temos no Espírito Santo. E desse total, 4.787 são atendidos no AEE. Tá bom? Pode passar, Tati, segue adiante. Gente, como que a gente faz isso tudo? A gente tem data para tudo. A gente já está com tudo assim, o INEP já entrega todas as fases para a gente. Ó, a portaria que vai direcionar as datas do censo escolar 23 foi publicada em dezembro de 22 e ela determina que a data base, a data referência do censo escolar é 31 de maio. Então, no dia 31 de maio, todos nós tiraremos uma foto tipo de um drone da escola, porque a gente vai ter que declarar tudo que tem ali dentro para o INEP. Só que essa declaração não é assim do dia para a noite, né? É muita coisa para declarar. Ela começa no 31 de maio e termina no 31 de 7, tá? Então, no dia 31 de 7, o Educacenso fecha. Quem declarou, declarou. Quem declarou, não declara mais. E o INEP não negocia prazo, tá, gente? É isso e acabou. Não tem esse negócio, de vamos prorrogar por 5 dias, não. Nem na pandemia fizemos isso, que foi um período muito delicado para fazer censo. Aí, tá vendo? Nesse dia 31 de julho aí, a gente terminou a declaração da matrícula inicial. Você tem quantos alunos na sua escola? 578? Os 578 tem que estar no Educacenso. Sabe por quê? Vai ser nessa data aí que a gente aqui da GEI vai preparar a base do PAEBS. Vai ser nessa data aí que a gente aqui da GEI vai preparar a base do SAEB. Ah, você esqueceu de colocar os seus alunos? Ficaram 10 alunos de fora? Não vão receber prova do PAEBS. Ah, você esqueceu de colocar que o seu menino deficiente precisa de apoio? Ele não vai receber esse apoio. Ah, e aí, Débora, o que acontece? Se a mãe dessa criança entra na justiça, porque é um direito dele, e questiona por que o filho teve que fazer prova sem apoio, vai responder quem fez a declaração errada pela escola. E acreditem, eu não estou querendo assustar vocês, não. E acreditem, isso é normal de acontecer. Eu já respondi aqui vários questionamentos de órgãos de controle por conta de dados do censo escolar. Semana passada mesmo eu tive que comprovar ao Ministério Público todas as formações que eu fiz com a equipe, porque tinha escola nossa que estava colocando que não tinha nenhum recurso de acessibilidade. Como é que você tem uma escola com aluno deficiente sem acessibilidade? Que direito é esse que você está garantindo para esse aluno? Aí a gente foi lá na escola e viu que tem recurso e que não foi declarado. Aí o Ministério Público, eu falo, foi erro de declaração. Aí o Ministério Público me questionou, mas você formou as equipes? Aí eu mostrei todas as formações e orientações que a gente enviou durante todo o processo. E aí foi concluído realmente que foi um erro da escola, porque a informação tinha, tá, gente? Aí, pessoal, depois que a gente fecha a matrícula, tem um período de retificação. 30 dias para retificar. Aí depois a gente fechou, e depois desse período de retificação, o INEP pega aquele bolo de aluno e entrega para o Fundeb, tá? Ali ninguém mexe mais, tá bom? E aí começa o módulo situação do aluno, que vai ser em fevereiro de 24. E aí a gente termina a situação do aluno. E aí, quando a gente termina a situação do aluno, é publicado o fluxo escolar. Lembra lá do IDEB, que é a nota do SAEB vezes o fluxo? Sabe da onde sai o fluxo? Do censo. Ah, Débora, eu coloquei o fluxo, a aprovação dos meus alunos todas erradas. Seu fluxo vai estar errado, seu IDEB vai estar errado e a sua escola não vai ter um retrato fidedigno da realidade. Não estou querendo assustar ninguém, gente. A gente está aqui para apoiar em todos esses processos. Mas eu preciso mostrar para vocês o nível de responsabilidade do profissional que faz censo escolar na escola. E mais, acreditem, quem faz censo
apaixona pelo censo. Parece que é uma coisa difícil, mas não é, é uma coisa gostosa de fazer. Eu sempre brinco aqui que se eu pudesse fazer só censo aqui da C2, eu seria uma pessoa muito mais feliz, porque é uma ação, gente, ela é muito gostosa de fazer, trabalhosa, mas é gostosa de fazer, principalmente para quem gosta de trabalhar com dados e manusear dados estatísticos, tá? E como que a gente vai começar esse negócio, Débora? A gente começa esse negócio agora, a partir nessa semana ainda, se Deus quiser, na quarta-feira, eu vou disparar aqui da GEI uma CI que vai falar da correção dos dados dos nossos alunos no SEGES. Ah, mas por que eu tenho que corrigir no SEGES se você está fazendo no censo? Porque simplesmente a gente alimenta o SEGES. Do SEGES a gente migra para o censo. É assim que funciona. Você não faz no SEGES e faz no censo. Você vai fazer no SEGES, eu vou marcar um dia com vocês, vai ser o dia da migração, e naquele dia da migração eu vou pegar todo o retrato do SEGES e vou mandar para o censo, tá, gente? Então, CPF do aluno correto no SEGES, NIS do aluno correto do SEGES, nome do aluno correto no SEGES. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem um monte de aluno da sua escola que está sem código INEP lá dentro do censo. Sabe por que isso acontece, gente? Porque esse menino tem um cadastro lá no INEP, né? Vamos pensar aqui numa escola primeira série do ensino médio. Esse menino já estudou, então ele tem o cadastro no INEP. Ele está dentro do SEGES sem o código INEP. Sabe por quê? Porque o nome, a data de nascimento ou o nome da mãe dele no SEGES não bate com o nome que está no Educacenso. Então, quando eu peguei esse menino e mandei para o Educacenso para localizar o código INEP dele, o Educacenso fala aí, não funciona, não está batendo o dado, então não sei quem é esse menino. Isso acontece, ó, eu sou Débora Rezende com S. Se colocarem lá no meu cadastro Débora Rezende com Z, o INEP não vai me achar, então ele não manda o meu código. Eu sou Débora Rezende com S, nascida em 20 de março. Se você colocar que eu nasci em 20 de maio, ninguém vai achar. Então, quando você se deparar com um aluno que está sem código INEP no SEGES, você pode ter certeza que tem problema no cadastro desse aluno. E a gente tem que buscar esse problema, corrigir esse problema para o cadastro ser exatamente igual para a gente conseguir fazer, trazer o código INEP desse menino, tá, gente? Então, a gente vai corrigir dados de aluno, dado de professor. Gente, o dado de professor é o dado que a gente tem mais errado de todos. De todos, os nossos dados de professores são os mais equivocados. Eu já cheguei, não teve uma escola que eu fui ano passado que não tinha dado de professor errado. Professor com doutorado declarado no censo como tendo apenas ensino médio. Sabe o que isso significa para a formação dos professores? Sabe o que isso significa para o atingimento da meta de formação dos professores? Distorce tudo, gente. Então, eu quero dar ênfase a esse dado de professor esse ano. Depois, dado na escola. Porque, como assim? Você declarou que a sua escola no passado tinha 15 salas e esse ano ela só tem 10? O INEP fala assim, mas como, gente? A escola diminuiu, aumentou? O que aconteceu? Nunca no sentido de você estar errado. Sempre no sentido de te perguntar se mudou alguma coisa na sua escola, tá? Aí a gente corrige os dados das turmas. Quando tiver tudo corrigido, gente, a gente solicita a migração e migra para o INEP. Migrou para o INEP e acabou? Claro que não. Você vai entrar lá dentro do Educacenso e vai visualizar se a sua escola migrou corretamente. Porque a migração é um processo que eu pego aquele monte de dado e manda. Às vezes, um detalhe ou outro impacta na migração. Então, depois da migração, a gente tem que olhar o Educacenso e fazer a checagem, se foi tudo, se migrou corretamente. Ah, Débora, mas eu tenho que checar. Tem que checar, nós checamos daqui, a superintendência checa de lá e vocês checam daí. No fundo, a gente tem que procurar fazer o melhor censo possível, tá, gente? Pode passar, meu amor? Por gentileza, Tati. Gente, aqui eu vou falar um pouquinho de forma mais detalhada, mas eu vou falar rapidamente sobre as etapas do censo, tá bom? Ó, nessa primeira etapa, lembrando,
A gente está terminando o censo 22. Vamos começar o censo de 23. O censo de 23 começa em quando? Em maio, na data base que eu vou tirar uma foto. Quando eu tiro aquela foto, eu tenho que informar o que tinha na minha escola. Mas o que eu preciso informar, Débora? Você precisa informar os dados da sua escola, todos aqueles dados verdinhos no cadastro da escola do SEGES. Você precisa informar o dado do seu gestor, você precisa informar o dado das suas turmas. Não é difícil a gente achar a turma que funciona sábado e domingo. Não é difícil a gente achar a turma que funciona de 7 da manhã às 10 da noite. Não é difícil, gente. Então, assim, esses dados precisam ser todos muito corrigidos, tá? Os dados de alunos, os dados dos profissionais escolares em sala de aula. E aqui, gente, eu chamo muita atenção para uma coisa. Não coletamos cuidadores no SEGES, mas o censo coleta cuidador. E muitas escolas esquecem de informar os cuidadores. Aí sabe o que acontece? O que aconteceu com a gente semana passada? O Tribunal de Contas me pediu um relatório de número de alunos com deficiência por escola e o número de cuidadores por escola. E aí a gente identificou que várias escolas que têm cuidadores não declararam seus cuidadores. E olha que eu pedi, eu escrevi, eu mandei e-mail, eu orientei. Aí agora, como que a gente vai explicar para o Tribunal de Contas que eu não declarei meu cuidador? Porque para ele, eu tenho menino deficiente, não tenho cuidador. Não estou falando que isso não pode ser verdade, mas na maioria dos casos que eu averiguei, gente, a escola tinha cuidador em maio e não tomou cuidado de declarar o cuidador corretamente no Educacenso, tá? Então, muita atenção para isso na hora que vocês forem fazer o censo das escolas de vocês, tá bom? Pode passar, meu amor. E, gente, antes de falar, assim, basicamente das etapas, é muito importante a gente falar de uma coisa muito importante agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí, ela tem. Eu trabalho aqui diretamente com o DPO da secretaria, que é o encarregado de dados, que é o Farley, e a lei de proteção de dados ela tem sanções a nível administrativo, a nível civil, isso dá problema. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem tem acesso ao Educacenso, para que você não possa, sem querer, ou às vezes sem querer querendo, expor o dado de alunos da nossa rede ou até de outras redes, tá? Olha, eu falo isso com muito orgulho, tá? Esses dias, ano passado, eu cheguei numa secretaria escolar de uma escola aqui de Vitória, a maior escola de todas, o Colégio Estadual, e eu estava na secretaria escolar e eu perguntei à secretária sobre o dado de alguns alunos lá e ela trouxe o prontuário dos meninos. Ela foi olhar, né, e trouxe o prontuário dos meninos. Eu automaticamente peguei o prontuário que ela colocou em cima da bancada e fui ler. Ela tomou o prontuário da minha mão, mas falando assim, você não pode ver isso, porque agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. No fim da história, eu fiquei muito feliz porque eu parabenizei aquela secretária. Ela não sabe que eu sou a gestora do sistema. Teoricamente, eu tenho acesso aos dados porque eu estou coordenando a coleta, mas ela não me conhecia, eu não tinha me identificado. Então, ela foi corretíssima quando ela pegou o prontuário e guardou o prontuário e falou: você não pode ter acesso a essas informações. E eu quero passar por isso por todas as nossas escolas, porque é muito importante, gente, que você tenha cuidado com acesso não só ao Educacenso, mas acesso ao SEGES, tá? A gente tem aí, vocês estão chegando nas escolas, vocês estão criando, vocês estão assinando um termo de responsabilidade para acesso ao SEGES. Vocês vão assinar um termo de responsabilidade para acesso ao Educacenso. Então, gente, toma muito cuidado com o acesso de vocês, toma muito cuidado com sair da secretaria escolar e deixar o computador logado, toma muito cuidado até mesmo em olhar um dado de aluno com a tela voltada para o atendimento ao público, porque tudo isso pode configurar vazamento de dados, tá bom? Então, continuando, pessoal. Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, mas é porque a gente tem tanta coisa para falar e o tempo é tão curto, né? E não se preocupem, tudo isso daqui vocês vão ver detalhadamente. Ah, vamos começar a matrícula inicial.
Formação do matrícula inicial. Vamos começar a situação do aluno. Vamos treinar o módulo situação do aluno. Vamos começar a retificação. Vamos treinar a retificação. Tudo isso é fornecido às escolas em doses homeopáticas, tá bom? Porque é muita informação para fazer tudo junto. E eu vou falar a vocês agora. Só entende censo quem faz um ciclo inteiro. Depois que vocês pegarem o matrícula inicial 23 e terminarem a situação do aluno 23, vocês vão falar assim, nossa, mas agora eu estou entendendo o censo, é isso aí, tá? Pessoal, aqui está o nível de acesso ao sistema, tá bom? Eu tenho acesso estadual, onde eu visualizo tudo. A rede municipal tem um acesso municipal, onde ela visualiza todas as escolas da rede municipal, e vocês terão acesso da escola, vocês só vão ver a sua escola, tá bom? Pode passar, meu anjo. O login é feito de forma muito rápida, né? Vocês sabem. E dentro da escola, eu tenho perfil leitor, perfil executor, perfil superusuário. O perfil de vocês vai ser o executor, que é aquele que insere e altera dados, tá? O diretor geralmente tem o perfil leitor, ele só consegue ver os dados. E o que é esse superusuário? O superusuário faz tudo o que o executor faz. A única diferença é que ele pode criar novos logins dentro do sistema. Geralmente, na rede estadual, os nossos superusuários estão concentrados nas superintendências. Tem algumas superintendências que têm alguns superusuários na escola, tá? Mas, geralmente, o superusuário está na superintendência. Tá bom? E aqui, gente, eu deixo um recadinho para vocês. Vocês já receberam, a escola já recebeu esse ano, a lista de todos os usuários ativos no Educacenso. Cabe à escola, ao diretor, revisar essa lista e pedir desativar aqueles que não estão mais na escola, tá bom? O INEP já faz uma desativação automática, mas é importante que vocês também saibam quem que tem acesso ao Educacenso na escola de vocês para garantir aí a proteção dos dados educacionais dos nossos alunos, tá bom? Pode passar, meu bem. Aqui eu trago mais orientações a respeito da LGPD, deixo aí depois para vocês lerem, tá bom? Pode passar, para a gente adiantando. E, gente, tem uma coisa que eu vou pedir, a maioria das nossas escolas já tem, mas ainda está faltando escola. O censo localiza, o que é isso? Bom, quando você abre um painel educacional lá do governo federal, que tem a geolocalização de todas as nossas escolas, da onde sai aquilo? Sai do censo escolar. Existe um aplicativo chamado Censo Localiza, que quem faz o censo tem que baixar em 4 pontos da escola para delimitar a latitude e a longitude da sua escola. A maioria das nossas escolas já tem o Censo Localiza prontinho. Só tem que fazer de novo se a escola mudar de lugar, o que é difícil. Mas algumas escolas não têm. E se não tiver o Censo Localiza, gente, é necessário fazer. Tá bom? Tem que fazer. Mas ao longo do processo, como eu falei, a gente vai informando vocês e vai dando todos as orientações para cada etapa, tá? E, gente, aqui eu deixo para vocês o portal do INEP, onde você consegue todas as informações do censo escolar. Tudo que o INEP fala, eu falo, município, superintendência fala, município fala. Se você precisar de algo escrito em algum lugar, tem todo o material pronto, gente, lá na pasta. É só colocar INEP, censo escolar, que você vai cair no mundo de materiais para aprender a fazer censo aí com muito louvor, tá bom? Pode passar, meu bem. Aqui eu trago todas as legislações, mas já falei também, tá? A gente já falou sobre isso. E agora vamos fazer uma breve apresentação do que é o matrícula inicial. Gente, nesse matrícula inicial, você vai coletar dado de escola, dado de aluno, dado de profissional escolar na sala de aula, dado de turma e dado de gestor. Em resumo, são quase 400 variáveis que dão origem a são quase 400 perguntas que dão origem a quase 900 variáveis. E no formulário escola, especificamente, o que você fala? Você fala tudo sobre a sua escola. A regulamentação, se ela é autorizada ou não, os dados da escola, endereço, telefone, CEP, os dados do diretor da escola, a infraestrutura, gente. Pode passar, G, pessoal? Pode passar, amores.
Pode passar, Tati. Faça a gentileza. A infraestrutura. E para ajudar todo mundo nisso, existe um documento que eu mando para a escola todo ano, mas também se você procurar na internet está prontinho, que é o caderno de conceitos. O caderno de conceitos, gente, serve para falar para você o que é cada um daquele campo, porque às vezes é muito óbvio, mas o que o campo representa não é, na verdade, o que o INEP quer. Por exemplo, quando eu falo de sala anexa, o que a grande maioria das pessoas entendem? Escola, prédio central, está fora do prédio central, é um anexo, porque na escola nós chamamos isso de anexo, mas não é. A definição de censo para sala anexa é qualquer sala que funcione fora do muro da escola. Se a escola tem 5 prédios, todos dentro do muro, não tem anexo. Se a escola tem uma turma que funciona lá na Secretaria de Educação no noturno, aquilo é um anexo. Então, para a gente ter noção real do que eu estou coletando, você precisa do caderno de conceitos. O que é um auditório? Um auditório é refeitório, é onde os meninos comem, mas tem uma definição específica para refeitório. Às vezes, aquele lugar que o menino está comendo não atende os requisitos de ser um refeitório, tá, gente? Aí vem lá, área verde. O que é uma área verde? Se você ficou na dúvida, vai no caderno de conceitos, clica no formulário escola, procura o que é e verifica se a sua escola tem ou não, tá? E, gente, o que vale é sempre a informação de vocês. Você está na dúvida se a sua escola tem área verde ou não? Eu acho que tem. Tem. O que você declarou para o INEP é verdade, tá bom? Agora, você precisa realmente fazer uma análise. Aquilo realmente é uma área verde? Tem grama, tem árvore, tem planta? Então, tem essas definições todas dentro desse caderno de conceitos, tá bom? Pode puxar. Aqui eu trouxe para vocês o formulário, tá, gente? Mas tudo isso daqui tá dentro do SEGES e tudo isso daqui migra para o Educacenso. Pode passar, meu amor. Ó, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui vai ser material de formação para vocês. E, gente, está vendo que eu coloquei aqui 2 pontos de atenção? Sabe por que eu estou colocando esses 2 pontos de atenção aqui no campo 40? Porque esse é um dos campos que mais dá problema para a gente. Eu cheguei numa escola no passado que o diretor tinha marcado nenhum recurso de acessibilidade. A escola dele tinha sinalização tátil, a escola dele tem porta de 80 centímetros, todas as escolas da rede estadual têm. A escola dele tinha corrimão e ele me vem aqui e marca que não tem nenhuma sinalização tátil. Aí eu vou olhar a escola dele, está cheio de menino público-alvo da educação especial. Essa informação é publicada, gente, e alguém vai questionar isso. Então, tomem muito cuidado, pessoal, com esse campo 40, tá? Isso aqui, salas dentro e fora do prédio escolar, é dentro dos muros da escola. Tá? Salas climatizadas, salas com acessibilidade. Então, assim, o INEP coleta tudo, gente. Pode passar, meu amor. Vai, Tati. E a gente explica para vocês o que é cada um desses pontos. Esse material aqui é um material que a gente usa nas formações que a gente dá ao longo do tempo, tá, gente? Então, não se preocupe. Nossa, Débora, é muita coisa. Como que eu vou saber se a minha escola tem fonoaudiólogo ou não? Vai ter um material todo certinho explicando para vocês o que é isso e como você deve declarar isso, tá bom? Pode passar, pode ir para frente. Isso. E, gente, chamo muita atenção. Volta no slide anterior, meu amor. Chamo muita atenção para esse campo 60. Esse campo 60, gente, vai totalmente em consonância com o que a Secretaria Estadual de Educação prega. O que a gente quer? A gente quer uma educação construída por todos. Então, tem que ter órgão colegiado nas nossas escolas. Todas as nossas escolas têm conselho de escola. Todas as nossas escolas, a grande maioria delas, tem conselho de líderes. E aí eu mando para o INEP escolas nossas que falam que não tem nenhum órgão colegiado. Então, como que é feita a gestão democrática dentro dessa escola se não tem órgão colegiado? Então, eu chamo muito a atenção de vocês também para esses campos aqui, tá? Obviamente, tem escola que tem pais e mestres, tem uma série de coisas, mas certamente conselho de escola e conselho de líderes todo mundo tem.
Então, presta atenção nesse campo, fica ligado e não marque isso errado. E se marcar, eu vou olhar e vou pedir para corrigir, tá? Agora, vamos passando rapidamente, porque eu só tenho mais alguns minutinhos. Ó, formulário de turmas, pode avançar, meu amor. O formulário de turmas, você marca se ela é presencial. Aí tem aqui todas as definições, pode ir avançando. Avança, para um pouquinho. Tá vendo? Eu trouxe aqui a sala anexa para focar nisso, que é algo que vocês erram muito. Pode passar também um pouquinho. Aqui, gente, ó, no formulário de turma, você coleta se é uma turma de escolarização ou se é uma turma de AEE. Você coleta a etapa, você coleta a modalidade, você coleta os componentes curriculares que aquela turma recebe. E aqui, gente, na hora que a gente faz o formulário de turmas, a gente tem que ter como o documento orientador a organização curricular daquela série, daquela etapa. Toda turma tem uma organização curricular. Quando você abre o SEGES, que você abre diário online, você vê lá todos os componentes curriculares. Aquilo saiu da onde? Saiu da organização curricular. Então, na hora que você for conferir os professores, toda organização curricular tem componente curricular. Todo componente curricular tem que ter professor declarado, tá? Então, isso é muito importante, o formulário de turmas, deixo aí em destaque para vocês também, tá bom? Gente, chegamos no aluno. Olha só, já vou falar uma coisinha aqui para os agentes de suporte que estão lotados em escola, que tem educação em jovens e adultos. 2023, número de CPF será campo obrigatório para a educação de jovens e adultos. Então, nós vamos mandar um relatório para vocês. Se na sua escola tem muito aluno da educação de jovens e adultos sem CPF, você já tem um problema. Graças a Deus, aqui no Espírito Santo, a gente está com essa obrigatoriedade de CPF desde 2020. Então, nós já temos 96% dos nossos alunos com CPF. Mas esses 4% representam algo em torno de 10 mil alunos. Desses, 2 mil alunos estão na educação de jovens e adultos. E a gente não pode deixar esses 2 mil alunos de fora do censo, porque se eu não mando, não vem recurso para ele, e isso prejudica todo o funcionamento educacional, além de impactar nos nossos indicadores. Então, já estou acendendo aqui um alerta na cabecinha de vocês que CPF tem que ser campo obrigatório para todo mundo, principalmente para a educação de jovens e adultos. E CPF tem que ser CPF correto, CPF do menino, não é o CPF do pai, nem do tio, nem da mãe, nem de ninguém, é o da pessoa. Débora, como que eu faço para conseguir o CPF? Geralmente, desde 2016, quem nasceu em 2016 já tem o CPF automaticamente. Quem não tem, gente, não é difícil tirar e a gente vai orientar para onde e como tirar esse CPF. E é muito importante que na hora de digitar o CPF no SEGES, você não erre nenhum número, tá? Eu sei, a gente deveria ter a validação com o Banco da Receita Federal que vocês tanto me pedem, mas a gente deveria, mas ainda não tem. Estamos trabalhando para ter uma futura integração. Então, gente, eu preciso muito de apoio de vocês no que se refere a CPF, tá bom? Botar lá CPF do pai no nome do aluno não funciona. Sabe por quê? Porque quando eu mando para o INEP valida pela Receita Federal. Aí, se você botou o Joãozinho com 7 anos com o CPF do pai dele, quando chegar lá no INEP, vai ter a leitura automática do CPF, o João vai sair e vai entrar o seu Joaquim, o pai dele, de 42 anos. E aí você vai ter que explicar por que tem um menino de 42 anos numa turma de primeiro ano do ensino fundamental, tá? É desse modelo que funciona. Mais uma vez, eu estou aqui para ajudá-los e tudo isso a gente vai fazer junto. Pessoal, o censo escolar é uma ação linda. Eu sou apaixonada, acho que vocês já perceberam que eu sou apaixonada pelo censo, mas a gente tem que ter compromisso com ele. Tamanho é a responsabilidade das informações que você está declarando, tá? E aqui eu vou chamar atenção para outro campo extremamente problemático. Não problemático, outro campo que requer muito a nossa atenção. A informação se o aluno é ou não público-alvo da educação especial. Gente, nós não podemos, de forma alguma, deixar de declarar quando um aluno é público-alvo da educação especial. Primeiro,
porque esse menino precisa de um atendimento especial que é garantido por lei. Segundo, o recurso financeiro que vem para esse menino é 30% maior. Terceiro, que eu preciso das informações desse menino para gerar SAEB, para gerar PAEBs dele, tá? Quarto, porque a gente tem obrigação de garantir educação e educação de qualidade para todas as nossas crianças, principalmente para os alunos público-alvo da educação especial. Então, tomem cuidado com isso. Os NEAPEs, que são o núcleo de atendimento ao público-alvo da educação especial na superintendência, eles devem estar mandando para vocês vários relatórios que a gente está produzindo aqui na gerência, que são os alunos público-alvo da educação especial que ainda não estão no AE. Por que não estão no AE? O que está faltando? Gente, tem justificativa? Justifica, não tem problema. Agora, não tem justificativa, vai lá e resolve o problema dentro do SEGES, tá? É assim que funciona, tá bom? E, pessoal, no que se refere à educação especial, vocês receberão também o glossário da educação especial, porque isso aqui é muito problemático e vocês passam por isso todos os dias. Vocês recebem laudos lá nas escolas que vocês não sabem como associar a deficiência. CID, que você não sabe aonde procurar. Por isso que eu queria dizer para vocês que existe esse glossário que diz exatamente quais são as deficiências que o censo coleta, que são essas aqui, tá? E existe também os recursos vinculados a cada uma dessas deficiências. A gente faz um trabalho muito próximo com a educação especial, no sentido de que eles orientem a vocês que CID está dentro do espectro autista, que CID pode ser considerado uma deficiência intelectual. Eu, Débora, eu não sei disso tudo. Eu tento recorrer a quem entende isso para trazer orientação para vocês. E eu peço que vocês façam isso também. A equipe daqui, gente, volta só um pouquinho. Sabe, é muito comum a gente encontrar no censo um menino que marcou surdez e precisa de prova ampliada. Não faz sentido a deficiência com o recurso. Ou então, um menino que marca que é cego e você coloca que aquele menino precisa de libras. Débora, não é possível que isso aconteça. Acontece, gente, não acontece pouco, não, acontece muito. Por isso que, vou dar um número para vocês. Ano passado, o INEP mandou para a gente 14 mil inconsistências do censo escolar, onde a deficiência não batia com o recurso que o aluno tinha, ou ano passado o aluno era cadeirante, esse menino, o aluno está cego, e eu peço muito o apoio de vocês no que se refere a isso, gente. Muita atenção com os meninos público-alvo da educação especial no SEGES e no censo. É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil para a secretaria escolar. Não pensem vocês que a gente aqui não reconhece isso. Não pensem vocês que eu não fico preocupada com a quantidade de demanda que vocês recebem. Não pensem vocês que a gente não vai lá na secretaria escolar verificar em loco o que está acontecendo e como a gente pode melhorar. Não pensem vocês que a gente aqui da GEI não faz isso. Nós estamos juntos nisso. E a gente entende que é muito complexo essa questão da educação especial. E o que eu posso falar para vocês é o que eu faço. Peçam socorro. Aqui na CEDU nós temos a assessoria de educação especial. Ela é o meu socorro nesses quesitos. Vocês estão ligados diretamente ao GE. O GE trabalha muito junto com o NEAPE. Peçam socorro. Não, na dúvida, não avança, gente. Na dúvida, pede socorro. Por isso que a gente tem um tempo para fazer censo. Não é do dia para a noite, tá bom? Continuando, já estamos caminhando para o fim. Esse aqui é o glossário, tá, gente? Eu coloquei o 2021 porque na época, mas já tenho atualizado o 22, não sei se vão atualizar o 23, tá bom? Mas se atualizar, vocês vão receber todo o material atualizado e vocês recebem do INEP, vocês recebem da Débora, vocês recebem de tudo quanto é lugar, tá? Pode passar. Pode passar. Por fim, gente, pode passar isso também, que eu acho que isso é mais processual. Formulário do gestor, gente, tá bom? Esse aqui é o formulário do gestor, a gente tem que preencher corretamente também. E, gente,
nós faremos uma orientação muito especial a respeito da declaração Corraça dos nossos alunos. Não é o que você acha, é o que o aluno se declara, é o que o responsável pelo aluno declara. Ah, esse menino é branco, não é o que você da secretaria acha, é o que é uma informação autodeclarável. O Espírito Santo, ano passado, rede estadual, tinha 8% dos alunos não declarados. E é muito importante a gente focar no dado esse ano. Gente, o recurso do Fundeb, a partir da nova lei do Fundeb, ele envolve VAAT, ele envolve VAAR e ele envolve VAAF. Como que eu posso dizer assim? O VAAR é uma parte do Fundeb, vamos chamar de parte, é um indicador do Fundeb que leva em consideração os resultados dos meninos no SAEB. Débora, você está querendo me dizer que SAEB agora é recurso? É, isso mesmo. E esse VAR, gente, é calculado, das variáveis que entram no VAR é essa Corraça dos nossos alunos. Olha a importância disso, gente. Então, vocês vão ver que eu vou chamar muito atenção disso durante a execução do censo escolar, tá? Muito mesmo. Inclusive, eu vou trazer orientações específicas da gerência, da GESIC, né, que é quem cuida desse assunto, para vocês aí da escola, para a gente falar dessa autodeclaração e da importância disso, já que a gente está num estado, a gente está num governo onde os pilares se fala de gestão democrática e equidade e educação para todo mundo, tá bom? Pode passando. Pode passar mais um pouquinho. Profissional escolar na sala de aula. Volta, meu amor. Já estou encerrando, gente. Tá vendo esse aqui, ó? Esse que está destacado no segundo negocinho vermelho aqui? Profissional de apoio escolar para alunos com deficiências e tal. Esse aqui são os nossos cuidadores. Então, a gente precisa declarar os nossos cuidadores. Você tem docente? Tem que declarar. Você tem assistente educacional? Tem que declarar. Você tem professor de educação complementar? Rede estadual não tem. Prefeitura tem que declarar. Tem tradutor de Libras? Tem que declarar. Tem tutoria para atendimento em EAD? Tem que declarar. Tem guia, intérprete? Declare. Declare o que você tem, lembrando que esse profissional precisa estar atuando na database do censo. Se ele chegar na escola em julho, não declara. Se ele estava lá em março, abril, se ele estava lá em maio, declara ele. É isso, tá, gente? Isso é o censo escolar. Pode passar. Aqui é o nosso gargalo do censo escolar no Espírito Santo. Isso, para mim, volta um pouquinho, Tati, é o mais preocupante dado de todos, porque cadastro de professor, tá? Gente, eu tenho vários professores com curso eu sou professora de Química e dou aula de Química. Quando eu me declaro professora de Química dando aula de Química, eu sou uma professora com indicador de formação docente nível 1. Isso é muito bom, é isso que a gente quer. Agora, se eu sou formada em Química dando aula de Física, eu não estou dando aula na minha área de licenciatura, eu vou para nível 3. Agora, se eu sou professora de Química só com o ensino médio, dando aula se eu sou professora só com o ensino médio, na rede estadual a gente nem tem. Aliás, tem sim, que são os nossos não habilitados. Mas, poxa, isso é nível 5. E esse indicador de formação docente, gente, é mega importante. Olha, em 2020, quando eu assumi o censo escolar em 2020, o nosso indicador de formação docente era 52% nível 1. A gente conseguiu subir isso para 83%. O INEP me chamou, o que você fez com a formação docente do seu estado? Eu falei, estava errado o censo. A gente só corrigiu e a gente vai corrigir mais, porque essa formação tem que estar fidedigna à realidade. E lá, qual é o problema da formação? É que, às vezes, o professor tem 2 cursos, você declara um só, ou você apaga o outro curso dele. Então, a gente vai trabalhar muito essa declaração da escolaridade do professor. Inclusive, nós estamos aqui em parceria com o Centro de Formação de Professores, e eles sabem o quanto esse dado é importante para eles, porque é exatamente aí que eles vão ter um direcionamento de como atuar. Professor da educação especial tem que ter curso na área de educação especial. Se você não declara que um professor de educação especial tem curso na área da educação especial, isso acende várias luzes lá em Brasília. Como que o Espírito Santo está deixando esse professor que não tem curso dar aula?
sabe? É esse tipo de coisa que o que você faz representa para a gente, tá? Pulando para a gente ir para o encerramento. Pode passar. Aqui são várias coisas que a gente vai falar ao longo do caminho, tá, gente? Aqui são os cursos, que é uma área é um campo bem complexo, porque depende realmente de você chamar o seu professor e perguntar: você fez curso de quê? Ano passado, uma professora amiga minha tinha curso de educação especial, curso de indígena, ela tinha vários cursos, ponto. Aí, no ano de 22, a escola onde ela trabalhou não declarou nada. Aí você sabe o que o INEP fala para gente? Fala assim, mas peraí, em 2022 essa professora tinha vários cursos. Em 2023 sumiu os cursos dela? Isso é o quê? Erro de declaração. Então, a gente precisa controlar corretamente o dado do nosso professor, que, por sinal, na minha humilde opinião, é o dado mais complexo que a gente tem. Quando chegam aqui na gerência de estatística pedindo dado de professor, eu já me arrepio, porque eu sei que não é simples ter um dado de professor, porque ele se divide nas turmas, ele se divide nos turnos, ele se divide nas escolas, ele se divide em município. Cada vez que um professor se divide, ele conta mais que uma vez no censo, e isso pode dar problema para quem não sabe fazer uma leitura adequada de dados, tá? Partindo para o final, pessoal, 11 horas em ponto. Eu queria falar com vocês que foi um prazer. Eu queria falar com vocês que o nosso fluxo de comunicação, ele é aberto. A gente trabalha assim, Secretaria, GE, IGE, GE Central, que somos nós aqui. E a gente trabalha o tempo todo para não deixar ninguém sem resposta. Eu tenho resposta para tudo? Claro que não. Mas se a pergunta chegar na GEI, a gente vai até Brasília, mas a gente consegue uma resposta para vocês. Claro que dentro do que nos compete e dentro do que está na nossa alçada. Fora isso, o que a gente faz é encaminhar para o setor responsável. Eu desejo vocês muito sucesso nessa nova tarefa. É uma tarefa que não é fácil, a secretaria escolar ela roda na velocidade máxima e eu tenho consciência disso e a minha equipe também. Por isso que tudo que a gente faz é com muito carinho, visando facilitar a vida de vocês dentro das escolas, tá? E se quiser passar aqui, conhecer a gente, mandar e-mail, a gente está aí aberto para o que der e vier. Tamo junto, tá, galera? Beijo para todos vocês. Até mais. Tati, é com você. Agradecemos, né, sua presença, né, Débora, sua disponibilidade aí, de compartilhar todo esse conhecimento seu sobre o censo escolar. Eu tenho certeza que as dicas que você passou aí vai ficar na cabecinha dos nossos agentes de suporte educacional, que você falou com muita propriedade. Com certeza, eles vão relembrar das suas falas quando estiverem fazendo o censo escolar. E como você disse, né, tem que passar pelo ciclo, né, para compreender todo o processo, e vocês vão estar presentes, tanto por e-mail, vão estar com outras formações, né? Hoje só foi um flash, e um flash muito bem, as informações que você passou foram muito bem apresentadas. Muito obrigada, tá, Débora? E agora nós vamos para a segunda apresentação, que é a Bernadette, que vai estar falando aí sobre o SEGES. Você está me ouvindo, Bernadette? Seja bem-vinda, Bernadette. Estou te ouvindo sim, Tatiane. Você está me ouvindo? Sim. Eu vou colocar sua apresentação, tá? Ok. Vocês conseguem visualizar? Eu estou conseguindo. Certinho? Seja bem-vinda, Bernadette, agora é com você, tá ok? Tá bom, muito obrigada, Tatiana. Bem, bom dia a todos e a todas, os colegas recém-chegados à secretaria, estão me ouvindo? É um prazer muito grande falar com vocês, né, dizer da alegria de tê-los aqui como nossos novos agentes de suporte educacional. Creio que vários de vocês já estejam no chão da escola como DTs durante algum tempo,
e outros que conseguiram agora se efetivar, mas também creio que deve haver pessoas novatas, né, em todos os sentidos na secretaria das nossas escolas. Assim como Débora já falou, nós somos da equipe da gerência de informações, né? E eu sou particularmente da subgerência de sistemas educacionais, trabalho diretamente com o SEGES, sistema com o qual, com certeza, vocês vão lidar muito todos os dias, em todos os momentos, dentro das secretarias das escolas em que vocês estão atuando. Nosso momento, nossa conversa de agora, é apenas um flash, são informações básicas, né, não se esgotam hoje. Todo dia é um novo aprendizado sobre o nosso sistema, porque é um sistema amplo, né, um sistema grande, não é um sistema pequeno. Contempla informações de alunos, de professores, de turmas, de escolas, enfim. Nós coletamos todas as informações que migram para o censo escolar. Basicamente, tudo que a Débora colocou muito bem para vocês até o momento, nessas informações, em primeiro lugar, nós vamos inseri-las dentro do SEGES. No decorrer da nossa fala, vocês vão perceber que existem dentro do sistema, do SEGES, alguns campos que são de preenchimento obrigatório, exatamente porque elas vão migrar para o sistema EducaCenso e compor, né, os dados tão importantes dos quais a Débora já colocou para nós aqui anteriormente. Bem, como eu já falei, sou da subgerência de sistemas educacionais, particularmente no SEGES, e vamos começar a falar um pouquinho sobre como funciona essa nossa logística, né, de trabalho. Vocês, chegando agora, já conhecendo a secretaria ou começando nesse momento, conhecendo um pouquinho da história do SEGES. O SEGES é uma ferramenta muito importante de coleta, de monitoramento e de análise que é utilizado por toda a educação capixaba. Nós utilizamos esse sistema como usuário, como alimentadores desse sistema, assim como vocês da secretaria, nós aqui na SEDU Central, as equipes da superintendência e os professores também, somos alimentadores desse sistema, mas existe um outro grupo de usuários que faz muito uso do nosso sistema a partir dos dados que são lançados dentro dele. Então, colegas, pegando da parte que nós estávamos conversando agora há pouco, como nós inserimos, alimentamos o SEGES com dados tão importantes para a melhoria da educação capixaba, porque é a partir desses dados que são planejadas as políticas públicas, né, para a nossa educação, a gente, então, não consegue e não pode dissociar o SEGES do EducaCenso. Toda a importância que o EducaCenso tem para a educação brasileira e capixaba, o SEGES também tem para a nossa educação capixaba, porque é através do SEGES que nós vamos alimentar o sistema que gera as informações do EducaCenso. Então, vejam bem, que o SEGES é um sistema que foi implementado lá em 2016, né, nós já estamos em 2023, de lá para cá ele passou por algumas melhorias, passou por algumas alterações, né, mas ainda, é claro, precisamos de novas melhorias, sempre em busca da melhoria, né, sempre em busca da melhor posição para trabalharmos tanto na secretaria quanto nas escolas. Bem, uma das melhorias que nós temos dentro do SEGES é o uso do diário online pelo professor. Através da utilização do diário online pelo professor, o sistema gera vários documentos importantes que, anteriormente ao sistema, eram todos feitos à mão. Eu até conversava um pouquinho com a Tatiane hoje, antes da apresentação, como eram feitos documentos anteriormente ao sistema. Professores mais jovens talvez nem conheçam, né, que nós fazíamos o diário à mão, histórico escolar feito à mão, né, ata de resultados finais feitas à mão. Então, com quanta coisa nós já evoluímos. E é claro que não vamos parar por aqui. Temos muito ainda o que evoluir, né, e alcançar novos objetivos. Mas estamos aqui para falar um pouquinho desse sistema,
que passou por transformações e vamos continuar tendo transformações, mudanças. E estamos aí, vamos começar. Pode avançar, fazendo favor, Tatiane. Tatiane, está me ouvindo? Mais um? Sim, pode avançar. Esse? Não está mudando, Bernadette? Então, não mudou, não. É porque está mudando para mim e não está mudando para você. Só um minutinho. Ah, sim. Eu continuo na primeira tela, Tatiane. E agora, você está visualizando? Você volta só no anterior para eu ver, porque eu fiquei na primeira tela agarrada ainda. Volta você tá mais na um, primeira ainda? favor. Não, volta mais um agora. Só, isso, pode avançar para a próxima. Essa? Isso, ótimo, obrigada. Então, meus colegas, falando agora de SEDES propriamente dito, nós temos um sistema, aqui eu apresento para vocês as básicas funcionalidades com as quais vocês vão atuar em vários momentos dentro da escola. Dentro da funcionalidade, nós temos escola, aluno, servidores, censo, utilitários, o AE/atividade complementar, chamada pública, suporte, transporte escolar. Este é o desenho do sistema. Quando você entrar com o seu login e senha e acessar a sua escola, você vai cair dentro de uma tela com essa imagem. E aí, dentro de cada funcionalidade dessas, nós temos várias subfuncionalidades, vários botões com os quais você vai trabalhar de acordo com a demanda daquele momento. Nós temos aí o cadastro de estudantes, onde vocês vão compor esse cadastro com dados pessoais desse estudante, sendo filiação, data de nascimento, endereço, informações sobre documentações pessoais, informações sobre utilização de transporte, alimentação escolar, informações sobre o responsável por ele, enfim, todas as informações importantes que depois vão compor o cadastro desse estudante lá no Educacenso. Também temos no sistema o cadastro dos docentes. Débora falou muito bem da importância do preenchimento correto desse cadastro de docentes. O cadastro de docentes, ele é algo fundamental para implementação de políticas públicas, principalmente no que diz respeito à formação desse profissional. Depois vamos falar um pouquinho mais detalhadamente também. Vocês atuam diretamente... Volta, por favor, mais um. Volta de novo, Tatiane. Vocês vão perceber também o quanto vocês vão atuar e trabalhar com matrícula e enturmação de estudantes. Registro de notas e frequência, que apesar de ser uma funcionalidade muito mais usada pelo professor lá dentro do Diário Online, no perfil de você, profissional da Secretaria Escolar, você também faz uso dessa funcionalidade dentro de avaliação e frequência. Associar os docentes às suas turmas e componentes curriculares, também uma função específica de você, profissional da Secretaria Escolar, a gente vai ver também detalhadamente. Geração de relatórios diversos. São relatórios de uma gama assim, bastante grande para servir de suporte e monitoramento para os profissionais, principalmente da equipe pedagógica, tanto da escola quanto da superintendência. E também temos um BI dentro do sistema que traz uma gama de relatórios também. Vamos agora detalhar um pouquinho mais essa generalização que nós falamos. Bem, vamos começar então pelo cadastro dos estudantes. Para acessar esse botão, nessa funcionalidade cadastro dos estudantes, eu entro na funcionalidade aluno, né? E em seguida vou clicar em cadastro. Para cadastrar um estudante, o usuário deve seguir os seguintes passos: escola, aluno, cadastro. E aí você vai seguindo os filtros, né? Preenchendo os campos dos filtros que você deseja, né, até chegar na aba final para você concluir o que deseja. É cadastrar o estudante?
Esse estudante já existe no sistema? É uma pergunta que a gente tem que fazer a todo momento em que você precisar cadastrar um novo aluno que chegar à sua escola. Por exemplo, você está na sua secretaria, chega um pai com uma transferência para você fazer a matrícula desse aluno na sua escola. Você imediatamente pega os documentos deste aluno, pega a transferência, o histórico, a certidão, os documentos pessoais que o pai te apresentar e você vai cadastrar esse aluno de vez. Esse é o primeiro passo? Não, gente. O primeiro passo é você verificar se esse estudante que está chegando na sua escola hoje, ele já existe na nossa rede. Se ele já foi aluno em um momento que seja, ele já tem um cadastro no SEGES. E se você quiser cadastrá-lo de novo, você vai duplicar esse aluno. Então, a primeira coisa a fazer quando você receber uma nova matrícula na sua escola é verificar se esse aluno já existe na rede. E como é que eu faço isso? Eu entro em escola, aluno, e vou consultar, consulta de aluno. Pesquiso, digito o nome do aluno, com um outro dado qualquer, uma data de nascimento, o nome da mãe, para verificar se esse aluno já existe. Se esse aluno não existir, aí sim, eu clico em cadastro e vou cadastrar um novo aluno. E se você perceber que esse aluno já existe, mas que por algum motivo qualquer, no cadastro dele que você esteja visualizando, exista alguma informação que está errada. Ou o nome da mãe está no lugar do nome do pai, ou a data de nascimento está com erro, ou o nome do aluno é com Z na certidão e está cadastrado com S. Você pode corrigir? Pode e deve, né? Então, aí você vai fazer uma outra situação que é pesquisou o cadastro do aluno, de acordo com a certidão do aluno em mãos, você clica para alterar esse cadastro. Mas nunca criar um novo cadastro. Nós vamos falar daqui a pouquinho da enorme quantidade de alunos duplicados que nós temos no sistema. Talvez você já esteja na escola há 2 meses, ou quem já era DT há mais tempo sabe do que eu estou falando. Às vezes você pesquisa um aluno, você acha 2, você acha 3 cadastros, sendo que é a mesma pessoa. Ok? Pode avançar, Tatiane, por favor. Ótimo. Bem, estamos aqui abrindo um cadastro de um aluno para vocês visualizarem. Você pegou um aluno, pesquisou o nome dele e você viu que esse aluno já existia. E se você precisa visualizar alguma informação nesse cadastro, então, quando você abre o cadastro do aluno, você abre várias abas, todas elas são importantes. A gente abre a aba de identificação do aluno, onde você vai abrir mãe, pai, data de nascimento. Se esse aluno tiver um nome social, é aqui também que a gente vai incluir. A identificação do responsável, vocês sabem também que é importante, vamos falar sobre isso também. A documentação do aluno, já sabemos da obrigatoriedade da informação do CPF do aluno, né? E outros documentos também que o campo vai abrir. A documentação da filiação 1, não é um campo obrigatório, mas está aqui disponível no sistema, podendo ser preenchido. Documentação da filiação 2, que também não é campo obrigatório, mas é desejável que seja preenchido. Nós temos ainda no cadastro do estudante dados sobre a saúde dele, né? Onde o pai informa se esse aluno ele é portador de alguma doença, uma alergia, se ele tem alguma restrição alimentar. Essas informações são inseridas nessa aba aqui. E aí outras informações adicionais que forem necessárias. E temos ainda, aqui eu não consegui colocar a imagem na mesma página, porque é uma imagem grande, mas eu colei aqui na imagem do lado. Se você clica nessa setinha aqui, você abre as próximas abas, que são importantíssimas no cadastro do estudante, que é a aba das necessidades educacionais especiais, o transporte escolar. Então, vejam bem, se o aluno utiliza o transporte escolar, eu preciso acessar essa aba transporte, né? Onde eu vou informar
se o aluno utiliza transporte escolar, se o transporte é do poder público estadual, sempre vai ser na nossa rede. E se eu tenho um aluno que tem necessidade especial, possui alguma deficiência, eu também preciso abrir essa aba e informar qual é a deficiência que ele possui, né? E aí, o cadastro vai ser abrido, eu vou informar se ele utiliza algum recurso para fazer prova, esse detalhamento todo vai ser apresentado para vocês. Bem, ao cadastrar um estudante, volta fazendo um favor, Tatiane, é preciso preencher todas as abas com as informações corretas, pois esses dados migram para o Educacenso. No cadastro dos estudantes, para vocês saberem qual é a informação que vai migrar para o Educacenso, uma dica. Todo campo que migra para o Educacenso, no SEGES, eles aparecem na cor verdinha. Portanto, todo campo que estiver em cor verde é de preenchimento obrigatório. Elas vão migrar para o Educacenso. E aí, colegas, para migrar uma informação para o Educacenso, é trivial que ela esteja correta no SEGES. Caso a informação esteja incorreta no SEGES, ela vai migrar incorretamente para o sistema Educacenso. E aí vocês vão ter que ter um retrabalho de corrigir lá no Educacenso e ainda assim corrigir também dentro do SEGES. Porque o SEGES e o Educacenso, eles precisam ser um sistema espelho, né? A informação que consta em um é a mesma que vai constar no outro. Nós temos muitas vezes informações divergentes, SEGES e Educacenso. Quem está correto? É importante cuidar dessa equivalência entre esses dois sistemas. Ok, Tatiane? Bem, acabei de falar isso lá na apresentação. Eu vou falar isso 1000 vezes, porque isso é muito importante, minha gente. É a necessidade imprescindível de pesquisar o aluno antes de você cadastrá-lo. Porque pode ser que ele já exista no sistema, e na grande maioria das vezes, ele já existe. Mesmo que o aluno tenha vindo lá da rede municipal, nós sabemos que a obrigatoriedade principal de oferta do ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, é da rede municipal. Muito embora o Estado também oferte. Então, pode ser que um aluno tenha vindo da rede municipal e a gente imaginar que ele não tenha estudado na rede estadual nunca. Mas ele pode sim já ter frequentado a rede estadual também nos anos iniciais. Portanto, nunca, nunca mesmo cadastre um aluno sem fazer essa pesquisa prévia primeiro. Consulte esse aluno. E não consulte só pelo nome dele, não, porque às vezes ele tem um nome complexo e ele pode ter sido cadastrado com um erro, diferente da certidão. E você pesquisa pelo nome dele, não acha, já vai logo cadastrando novamente. Não, faça uma pesquisa mais ampla. Pesquise só pelo primeiro e segundo nome. Se for um nome muito comum, digite o nome da mãe também, a data de nascimento, assim você vai filtrando, eliminando possibilidade de erro. Se você, depois de uma vasta pesquisa, não encontrar mesmo esse estudante, é porque, de fato, ele nunca frequentou a rede estadual, e aí sim ele precisa ser cadastrado, e o cadastro dele com todas aquelas abas que foram apresentadas deve ser preenchido corretamente, de acordo com os documentos pessoais que ele apresentar. Ok? O fato de você não cadastrar, ao cadastrar um estudante, não fazer essa pesquisa prévia, provoca isso aqui, olha, um grande número de alunos com cadastros duplicados. E essa duplicidade de cadastro, ela traz muitos transtornos, tanto para vocês, usuários do sistema, quanto para o próprio dono do cadastro, né? Para você, usuário do sistema, que tipo de problema pode trazer? Você pode estar matriculando um aluno que, se você matriculasse lá na primeira série do ensino médio na sua escola, você conseguiria matriculá-lo normalmente, porque o ano passado ele terminou o 9º ano e está apto a ser matriculado na primeira série. Aí você não consegue matricular esse mesmo aluno. Aí você fica, cara, como é possível isso? O aluno concluiu o 9º ano ano passado e agora eu não consigo matricular, o sistema é louco. O sistema não entende nada. Na verdade, é porque, na maioria das vezes, o que acontece é o seguinte, ele estava matriculado no 9º ano com um RA, um cadastro, e você está tentando matriculá-lo na primeira série médio
com um RA diferente, um outro cadastro que ele possui. É uma duplicidade. E aí o sistema não entende. Talvez nesse RA que você tente matriculá-lo, a última vez que ele foi aprovado na rede estadual foi lá no 6º ano. E aí você quer agora matricular o menino do 6º ano na primeira série médio? O sistema não vai aceitar isso mesmo. Por isso é que a duplicidade é tão importante. Citei um caso, mas a duplicidade traz outros transtornos, muitos outros problemas. Então, colegas, foco na evitar a duplicidade de cadastros. E um detalhe também que eu quero falar para vocês é que nem sempre a duplicidade de cadastros ela acontece porque você, usuário da secretaria escolar, duplicou o aluno, não. Muitas vezes a gente duplica o menino lá dentro da secretaria escolar, com certeza. Mas muitas vezes também essa criança é duplicada no momento da chamada pública, quando o pai vai fazer a inscrição da chamada pública. Aí o pai, por algum motivo, erra uma letra do nome ao cadastrar o filho na inscrição para a chamada pública. O pai, apesar de estar o aviso na hora da chamada pública de que filiação 1, né, é a mãe e filiação 2 é o pai, muitas vezes ele não fica atento a isso e ele insere o nome do pai na filiação 1, o nome da mãe na filiação 2, e isso é suficiente para duplicar um cadastro. Então, a nossa luta constante todos os dias é para diminuir o número de duplicidades. E vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre como a gente diminui essas duplicidades. O primeiro passo é esse: consultar o aluno, pesquisá-lo antes de cadastrá-lo, para que seja uma duplicidade a menos a aparecer no sistema. Ok? Bem, é muita informação para um dia só. Eu não tenho, tá, gente? Eu não tenho nenhuma intenção de que vocês dominem todas essas informações hoje, de maneira alguma, tá? Nosso contato vai ser longo, pelo ano todo, se Deus quiser, e vocês vão ter esse contato também o tempo todo com as regionais conosco, para que vocês vão, no decorrer do tempo, assimilando e construindo todo esse conhecimento, porque as informações são muitas mesmo. Hoje é só uma breve explanação de tudo que vocês vão usar. Bem, vamos falar um pouquinho de coleta de notas e frequência. Olha que maravilha, minha gente. Ao ponto que no passado nós fazíamos todo o registro de notas, somávamos tudo à mão, aquele diário imenso com muitas páginas. Hoje não. A gente tem o trabalho de lançar esses números, né? Essa pontuação que o aluno adquire dentro do sistema, e o sistema computa para nós, soma essas notas, gera relatórios, gera documentos oficiais. Isso é uma maravilha, isso ajuda muito ao nosso trabalho. Primeira pessoa que tem acesso a lançar notas e frequência é o professor, através do diário online, né? Ele cria os dias de aula. Nesses dias de aula, ele registra a frequência, quem esteve presente, quem esteve ausente. Ele registra também o conteúdo das aulas que foram trabalhadas naquela determinada disciplina, naquele determinado componente curricular. Mas você, auxiliar escolar, você, agente de suporte, também tem acesso a essas informações, né? Lá no botão Turma Avaliação, tá? Dentro da funcionalidade Turma Avaliação, avaliação e frequência, você vai filtrando a turma que você deseja visualizar ou ajudar de alguma forma a inserir, corrigir uma frequência, corrigir uma nota. Você vai ter acesso. Você não tem nunca acesso ao diário do professor para alterar a nota de professor, mas você tem acesso lá na funcionalidade Turma Avaliação, avaliação e frequência. Você clicando Escola, Turma Avaliação, avaliação e frequência, e preenchendo os filtros das turmas que você deseja, você vai chegar pode avançar, Tatiane, você vai chegar na tela onde você vai lançar essas notas ou frequências. Lançar, alterar, o que for pedido a vocês, tá bom? Vamos falar detalhadamente também. Bem, assim como nós cadastramos um estudante, declaramos no sistema todas as informações a respeito desse estudante, nós também cadastramos os docentes da escola. Nós cadastramos os professores, e observem nessa imagem que todas aquelas abas
importantes de preenchimento. Lá no cadastro do estudante, nós também temos abas importantes de preenchimento no cadastro dos docentes. Vejam bem, dados pessoais, documentação, dados funcionais, que essa página, essa aba é aquela que trata do número funcional desse profissional, né, da função que ele exerce na escola, se ele é um regente, se ele é um diretor, né, se ele é um pedagogo. Dados da escolaridade é muitíssimo importante e é aqui que nós mais falhamos no cadastro do servidor, colegas. Aqui, às vezes, nós percebemos que essa informação ela é negligenciada muitas vezes. Como? Porque, principalmente em escolas menores, nós temos escolas muito grandes, temos escolas um pouco menores, onde o fluxo de professores é um pouco menor e a gente imagina que conhece todo mundo. Então, o servidor da secretaria, ele pensa assim, a Maria de Fátima, ela fez pedagogia. Então, vai lá e taca a pedagogia para ela na formação dela, superior. E aí, ele não sabe que a Maria de Fátima já cursou história, ou ela fez uma complementação, ela fez um mestrado, enfim. Então, é importante, colega, se a sua escola não tenha ainda, que você oriente agora, vocês passem a ter uma pasta, como se fosse um dossiê de cada professor. Essa pasta deve conter desde os documentos pessoais até os títulos, né, de cursos que esses profissionais tenham cursado na vida deles. Às vezes o professor reclama, já apresentei isso quando eu fiz o contrato ou quando eu me efetivei. Mas é importante que você tenha esses documentos à sua mão quando você for preencher no SEGES ou quando essa quando essa situação migrar para o sistema EducaCenso e você tiver que fazer a correção lá no EducaCenso. Aí você não precisa ficar incomodando ninguém, procurando o professor, ligando, passando aperto, porque você vai ter nas suas mãos essa pastinha ali na sua secretaria escolar. Essa pastinha é tudo, ela ajuda muito, tá? Olha aqui esse campinho verde, olha, tá vendo? Nacionalidade, né? A unidade federativa de nascimento do professor, no caso, a data de nascimento, são todos campos verdes. O que isso quer dizer? Que esses campos, assim como os dos alunos, também vão migrar lá para o EducaCenso. Portanto, são de preenchimento obrigatório e, com certeza, de preenchimento correto, fidedigno, fiel aos documentos que esse servidor apresentar a vocês. E, assim como ao cadastrar um aluno, você precisa consultá-lo antes para evitar duplicidade, a mesma orientação é válida para o momento de cadastrar um professor, tá? É preciso pesquisá-lo anteriormente para evitar que também seja duplicado um professor, porque também é possível que a gente duplique. Pronto? Avançando, porque o nosso tempo é curto, né? Sempre que o usuário precisar cadastrar um docente, é imprescindível pesquisá-lo com antecedência, né? Se o usuário cadastrar um docente sem realizar uma consulta prévia, corre o risco de duplicar essa pessoa. No cadastro dos docentes, os campos em verde são de preenchimento obrigatório, pois eles migram para o sistema EducaCenso. Esse materialzinho vai ficar disponível para vocês e essa lanterninha acesa é um alerta, ok? Bem, agora, minha gente, vamos supor que nós passamos agora, do início do ano até agora, vocês já estavam na escola, né? Penso que tem uns 2 meses, mais ou menos, já estão vivendo esse turbilhão de emoções na escola, né? Então, você tem lá os seus professores, muitos deles migram do CIARES e já ficam disponíveis dentro do SEGES para vocês apenas os associarem aos componentes curriculares, às turmas, para que eles tenham acesso ao diário online. Caso pode acontecer também de algum professor não ter migrado ainda do CIARES, né, para o sistema SEGES, vocês recorrem lá na equipe do GE da sua superintendência, passando os dados desse professor, os dados pessoais, né, a ficha pessoal desse professor, passe para a equipe do GE da sua superintendência, que eles vão nos enviar e nós vamos cadastrar essa pessoa dentro da sua escola para que você possa associá-lo mais rapidamente à escola.
Porque às vezes a migração acontece algum problema, pode ser um problema no CPF, e esse profissional não migre. Enquanto ele não migra, ele não aparece para você associá-lo às suas turmas da sua escola. Enquanto você não associa, essa pessoa não tem acesso ao diário online. Enquanto ele não tem acesso, ele não consegue criar os dias de aula, ele não consegue registrar a frequência e nem lançar os conteúdos. Aí fica demorando, o professor vai se chateando, e naquele momento, depois de um tempão, que você conseguir associar essa pessoa, ele vai estar com um número enorme de dias letivos acumulados para ele lançar de uma vez só. Então, é desagradável, né? Isso. Então, se você perceber que tem um determinado professor que não migrou, está demorando um pouquinho, já logo aciona o GE da sua superintendência, encaminha os dados dessa pessoa, que nós vamos cadastrá-lo e associá-lo à sua escola, para que você consiga, de fato, associá-lo às suas turmas, para que esse professor realmente consiga criar os dias letivos dele, não ficar atrasado nos lançamentos do seu diário online, certo? Isso é muito bom, porque evita acúmulo de atividades ao final de cada trimestre e evita, assim, também que o sistema fique muito pesado ao final do trimestre, onde está todo mundo ali lançando informações atrasadas. É uma maneira de nós colaborarmos para que as informações fluam no tempo devido, corretamente, evitando, assim, um acúmulo e sistema caindo, né? Porque nós sabemos que o sistema sobrecarregado ele vai cair. Bem, após o professor ser cadastrado, ele vai ser associado às turmas, se tudo tiver corrido bem, vocês, a secretaria, associam cada professor ao seu componente curricular, colocando a sua data de início na escola, salva essa informação, a partir daí o professor já consegue acessar o diário, tá? Para que você consiga associar esse professor às suas turmas ou componentes curriculares, os passos são esses: escola, servidores, associar professor. E quando você clicar no associar professor, será aberto um filtro onde você vai selecionar a turma, o período letivo que você deseja. Às vezes ele pode estar no período da EJA, que é um período semestral, né? Tanto a EJA quanto a educação profissional, período semestral, e as demais modalidades, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio integrado, é o período anual. Nós chamamos de período 2023, CEDU no caso, e no período semestral nós temos aí o período 2023, primeiro semestre, temos ainda os períodos letivos de unidades prisionais, tá? Temos também vários períodos letivos, né? Temos período letivo do pré-ENEM, que está sendo criado agora, enfim, uma infinidade de informações que vocês vão conhecendo no decorrer do ano letivo. Mais uma página, por favor. Bem, assim como nós migramos para o sistema Educacenso, nós alimentamos o sistema Educacenso, nós não alimentamos somente esse sistema. O SEGES, ele faz interface com outros sistemas também, tá? Nós temos dentro do SEGES a alimentação escolar, o transporte escolar, né? A chamada pública. Então, nós temos uma conversa, né, constante com vários outros sistemas. Então, é muito provável que em algum momento vocês sejam questionados, vocês sejam solicitados para alguma ajuda ou para alguma informação no que se refere a esses sistemas, né, parceiros, né, da gente. Dentre eles, censo escolar, informações prestadas pelas escolas migram para o sistema Educacenso, chamada pública, sistema de chamada pública para matrículas na rede. Nós fazemos as rematrículas dos nossos alunos quando chegar lá para mais ou menos setembro, outubro, novembro, já começamos com essas ações da portaria de chamada pública para o novo ano, e vocês já começam a realizar as rematrículas, né, transferências também, e logo em seguida as pré-matrículas. Tudo isso é feito dentro de um sistema que faz interface com o SEGES. Transporte escolar, onde vocês, as escolas, associam a rota do aluno, né, respondem se esse aluno utiliza o transporte, e depois associam cada aluno à sua respectiva rota. E aí, outras situações também que for solicitada a vocês.
sobre os relatórios que o sistema disponibiliza, gente. Nós temos dentro do SEGES uma funcionalidade que é chamada utilitários. Através desse botão utilitários, eu tenho muitas informações e muitas ações que eu posso desenvolver. Você, como auxiliar da Secretaria Escolar, acessando o botão Escola, Utilitários e depois Documentos Escolares e Relatórios, vocês vão ver uma grande quantidade de informações que podem ajudar muito a vocês mesmos e principalmente a equipe gestora, a equipe pedagógica da escola, pedagogos, coordenadores, porque a gente tem informação de basicamente tudo aí. Não precisa ficar pesquisando aluno por aluno, porque vou mostrar para vocês os principais relatórios que nós temos, como isso vai ajudar vocês e a equipe gestora da escola de vocês. Vamos lá. Eu clico em Escola, Utilitários, Documentos Escolares / Relatórios e continuo filtrando até chegar na opção que eu desejo, que vai estar na próxima página. Vai, Tatiane, por favor. Então, aqui eu tenho os relatórios que estão disponíveis no perfil do auxiliar de secretaria escolar ou do agente de suporte, mas, além desses, nós temos ainda outros relatórios que são disponíveis em outros perfis diferentes. Por exemplo, o pedagogo da escola tem acesso a relatórios, o supervisor escolar da superintendência tem acesso a relatórios, o diretor tem acesso a relatórios, a regional tem acesso a relatórios e nós também, cada um na sua instância. Esses relatórios aqui estão disponíveis no perfil de vocês. Olha como é importante as coisinhas básicas que eu vou falar para vocês aqui. Um detalhe importante, é um padrão que cada relatório que você gerar dentro do SEGES, ele seja gerado com um cabeçalho, né? E um timbre padrão do Espírito Santo. Então, isso vai mostrar que é um documento oficial, gerado do SEGES. Oficial no sentido de que ele é autêntico, original, tá bom? Oficial é um documento como ata de resultados finais, né, histórico, essas questões assim. Estou falando muito de histórico, gente, vocês me desculpem se às vezes eu atropelo, é porque é pouco tempo para muita informação, mas eu queria colocar para vocês histórico escolar, estou falando de relatórios, né? O histórico escolar é um tipo de relatório. Porém, o histórico escolar não é gerado pelo SEGES. É um documento que a gente deseja muito gerar no SEGES. Ele é um documento trabalhoso de se confeccionar, mas enquanto nós tivermos uma grande quantidade de duplicidades de cadastro no sistema, é muito difícil o sistema gerar um histórico, concordam? Vejam bem, se eu tenho um aluno em que em um cadastro dele, ele tem uma nota, uma matrícula, uma mãe com um nome diferente, no outro cadastro ele estudou um outro ano em outra escola, como que o sistema vai fazer um histórico deste aluno? Como que o sistema vai juntar? Ter a certeza de que esses dois cadastros pertencem ao mesmo aluno. Por isso, o sistema não gera histórico ainda, mas é o nosso propósito que passe a gerar. Agora, outros relatórios o sistema gera e está disponível para vocês. Ficha de matrícula, por exemplo, ele pode gerar tanto a ficha de matrícula em branco para você imprimir na sua escola e preencher à mão, caso desejem. Ele gera um livro de matrícula prontinho, confeccionado. Ele gera um relatório da identificação dos alunos, com dados mais precisos, né, particulares. Livro de fotos, se a escola cadastrar. Ele gera a carteirinha de estudante. A carteirinha de estudante ela é gerada, ela é utilizada para alimentação, ela é utilizada como fonte de identificação do aluno e ela é utilizada pelos estudantes quando eles vão participar de algum evento, frequentar alguma instituição, como cinemas, clubes, enfim, onde eles pagam a meia entrada, é um processo garantido por lei. Ele gera também, preste atenção nesse relatório aqui, que eu vou falar um dado importante, ele gera também um relatório chamado relação nominal. Esse relatório relação nominal, ele é tão valioso para vocês, da Secretaria Escolar, porque por ele você vai gerar
a relação de alunos por turma. Você seleciona a turma que você deseja e ele traz a data em que os alunos foram enturmados. Por que eu estou falando disso? Porque essa data em que você enturma o aluno, ela é muito importante. Através da data que você enturma o aluno, o professor pode conseguir ou não lançar a frequência para esse estudante. Vamos supor que você matriculou um aluno lá no dia, se faz a matrícula com uma data retroativa, dia 6 de fevereiro. E esse aluno fique lá em cima na nuvem. Eu falo nuvem na parte superior e você não enturma aquele aluno. Ou porque no momento não tinha vaga naquela turma, ou porque a escola faltava definir para que turma o aluno ia. Enfim, ele ficou lá naquela nuvem aguardando a enturmação. Passou-se uns 15 dias, sei lá, você vai e enturma este aluno. Só que quando você enturma este aluno, a data dessa enturmação ela fica sempre sendo a data atual. Ora, se ele foi matriculado no dia 6 de fevereiro, mas você só enturmou este aluno hoje, dia 4 de abril, todos os professores dessa turma só conseguem registrar a frequência para este aluno a partir de hoje, dia 4 de abril. E aí você pensa assim, por que o sistema não deixa, não permite, está bloqueado? Se você gerar um relatório desse aqui, relação nominal, você vai perceber que este aluno está enturmado com uma data posterior à data da matrícula dele. E aí você da secretaria consegue alterar essa data de enturmação? Até naqueles dias em que o diário estava aberto, você conseguia. Depois que passa mais ou menos um mês de aula, a gente fecha os diários. A partir do momento que nós fechamos os diários, todo aluno que chega de matrícula, quando você matricula, ele é alocado no final da pauta, ele para de entrar na ordem alfabética. Lembra que no início do ano, se matriculava um aluno, ele entrava na ordem alfabética. Isso porque o diário estava aberto. Era um momento de organização das turmas ainda. Depois que tem um mês para a escola organizar suas turmas, né? A gente fecha os diários para quê? Para o professor conseguir acessar o diário online. Enquanto o diário está aberto, o professor não consegue acessar. A gente está organizando turmas ainda. Então, eu fecho o diário, o professor passa a conseguir acessar o diário online, gerar a frequência, porém, você passa a não conseguir mais matricular o aluno na ordem alfabética, você passa a não conseguir mais mexer na data da enturmação. Só que você pode pedir lá na sua regional, na sua superintendência, que a equipe do GE altere essa data para você. GE, altera a data da enturmação do aluno fulano de tal para mim, porque o professor não está conseguindo fazer chamada para ele. O GE vai alterar essa data de enturmação e, a partir daí, o professor vai conseguir registrar a frequência para este aluno. Então, é nisso aqui que esse relatório pode te ajudar. Além de trazer para você quem são os alunos da turma, ele te mostra em que data o aluno foi enturmado. Aqui, alunos por turma, é basicamente para você gerar quem são os componentes de cada turma da sua escola. O famoso mapa de classe, importantíssimo. O mapa de classe, ele te mostra as salas que você possui, o número dessas salas, quais dessas salas estão vazias ainda, onde você pode criar uma nova turma, que turma está dentro de cada sala, quantos alunos você tem matriculado em cada turma, quantos alunos você tem no ensino fundamental, no matutino, no vespertino, no turno intermediário, no turno noturno, no intermediário manhã, no intermediário tarde, por modalidade, quantos na EJA, quantos no AEE, enfim, é o relatório mais utilizado, excelente. Utilizem bastante esse relatório. O diário de pontuação e frequência e notas em branco é um diário muito utilizado pela equipe pedagógica, para turmas que não acessam diário online. Por exemplo, turminha de AEE, eles não têm diário. Mas, se você gerar um relatório desse aqui, um diário de frequência e notas em branco, você gera um diário de papel para essa turminha. Vai sair o nome do aluno que está enturmado e o professor vai poder registrar a frequência de cada aluninho desses dos dias que tiver aula. Então, diário muito importante, tanto para as turminhas de AEE, quanto para as turminhas lá no CAEE, nas APAES e Pestalozzi. O diário de pontuação e frequência, muito utilizado também pela equipe pedagógica para monitorar pontuação de alunos, quantos pontos já foram inseridos, quem falta lançar, professor que falta lançar.
nota, frequência, por aí. Esse relatório aqui, média de recuperação, muito importante. Muito importante para o pedagogo da sua escola. Mostre para o seu pedagogo tudo que tem disponível no SEDES para eles. A equipe pedagógica pode fazer um trabalho incrível a partir desse relatório. Mostra quem é aluno que está abaixo da média de recuperação, já sai até com uma cor diferente. É um relatório de pontuação cumulativa, vai mostrando quem está correndo risco, né, de não conseguir aprovação ao final do ano. Enfim, diário de notas é um diário que só traz a pontuação do aluno, não trabalha com frequência esse diário de notas aqui. O diário de frequência é um diário que vai trazer a frequência de todos os alunos. Isso, gente, dos dias que o professor criou a aula. Se o professor não criou dia de aula, não vai sair nada nesse relatório também, né? Diário de conteúdos. Outro diário muito importante, um relatório muito importante para o pedagogo da escola que monitora, né, os conteúdos que os professores vão criando dia de aula e vão lançando os conteúdos. Um relatório muito importante para o pedagogo também. Declaração de transferência. Você encerrou a matrícula de um aluno por transferência, vem e gera uma declaração de transferência para você entregar a esse aluno. Uma declaração de escolaridade, muito pedido também na secretaria da escola. Às vezes o aluno faz um estágio, às vezes ele quer se matricular numa outra entidade, precisa levar uma declaração. Mesma coisa, uma declaração de conclusão, enfim. Então, aqui estão alguns dos relatórios disponíveis, mas existem outros. Ok? Posso avançar, Tatiana? Aqui tem outros relatórios. O boletim também é muito utilizado, onde você verifica as notas dos alunos, quem está aprovado, quem está reprovado, se está somando corretamente as notas. Percebeu no boletim que o sistema não somou direito as notas dos alunos? Já passa para a equipe GE que vai nos acionar. Ficha individual, anota aí também, colegas. Ficha individual é um outro relatório importantíssimo. Toda vez que você transferir um aluno, você encerra a matrícula deste aluno por transferência no sistema, você vai imprimir, você vai gerar esse relatório aqui, a ficha individual, e vai anexar lá na transferência do aluno. O que tem de importante nessa ficha individual? Tem aqui de importante todas as notas e faltas que o aluno possui até o momento. É como se ele fosse um histórico parcial. Ele é o espelho de um histórico. A ficha individual ela não vale como histórico, tá? Mas junto com a declaração de transferência que o aluno levar, a escola para onde ele for já vai receber as notas parciais que o aluno tem, as faltas que o aluno já possui, e já vai compondo lá, né, o novo dossiê do aluno na nova escola. Relação de notas e conceitos também, basicamente como os anteriores. Relatório de conselho de classe, sensacional para o pedagogo da escola. Acabou lá no dia do conselho de classe, o pedagogo já pode ir para o conselho com esse relatório geradinho em mãos. Já sabe quem está com nota baixa, quem está com perigo de reprovação por nota, por falta, trimestralmente. Excelente relatório. Pode apresentar lá para os pedagogos de vocês. Média dos alunos também. Resultados finais. Te mostra quantos aprovados a sua escola teve, quantos reprovados, quantos transferidos, enfim. Relatório que vai te mostrar quantos alunos com deficiência você tem na sua escola. Esse relatório é alunos por faixa etária. Quem são esses alunos? Em que lugar ele está matriculado? Em que turma? Nós estamos com um programa aí, o PSE na escola para corrigir distorção em idade série. É esse relatório que ajudou demais na elaboração dessa modalidade de ensino, total de alunos de sua escola, enfim. Esse relatório aqui é maravilhoso para vocês. Se você tiver dúvida, será que eu já associei o professor Marcos? Gera esse relatório aqui na sua escola, relação de professores com turmas e disciplinas. Através desse relatório você consegue perceber quem já está associado em cada turma. É um relatório que traz todos os professores da sua escola, em ordem alfabética, ele traz em qual turma esse professor está associado e em qual componente curricular, em qual disciplina. Então, é um relatório que mamão com açúcar para você. Te ajuda muito também. Não fica pesquisando uma por uma, perdendo tempo, não. Vai no relatório que ele te auxilia muito. E um relatório de ficha de funcionários que traz, basicamente,
os professores. Aqui eu queria chegar num ponto importante. No SEGES, nós cadastramos alunos, cadastramos professores, com toda aquela gama de informações, e cadastramos diretores. No SEGES, vocês não vão cadastrar pedagogo, vocês não vão cadastrar coordenador de turno, vocês não vão cadastrar outros profissionais. Porque essas pessoas, elas migram para o censo apenas como funcionários, como números. Elas não têm todos esses dados. Elas migram como quantidade de servidores. Coordenador migra? Migra, mas não tem esse cadastro imenso. Pedagogo migra? Migra, mas não tem esse cadastro imenso. Então, não se preocupem. Vocês vão preencher cadastro de alunos, de docentes e de diretor. Ok? Mais uma página, por favor. Aqui, colegas, eu trago o detalhamento, isso que eu acabei de falar, de cada um desses relatórios. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem olhar com mais calma, mais detalhadamente, né? Aqui eu falo em que momento você pode imprimir esse relatório, porque existem alguns que você imprimir antes do final do ano, quando nós vamos encerrar o cálculo das turmas, ele não vai ser gerado. Só dá para gerar depois que já tiver resultado. Ata de resultados finais, por exemplo. Só consegue gerar depois que a turma estiver encerrada, é claro, né? E assim, detalhadamente, eu estou falando de cada um desses relatórios. Pode avançar. Aqui eu tenho o detalhamento de cada um daqueles que eu apresentei lá separadamente. Pode avançar também até terminar, Tatiane, porque já foi basicamente falado. E é isso aí. Ainda, colegas, além de todos esses relatórios que nós colocamos, de situações mais particulares da sua escola, nós temos também um BI, né, com uma gama de informações maiores, né, que vocês podem consultar. Aqui tem os resultados das avaliações externas, né, de SAEB, de PAEBs, enfim. E, além disso, temos também aí uma gama de relatórios hoje mais atualizados, com os painéis disponíveis dentro do site, né, da CEDU, onde você vai verificar da sua escola fluxo da sua escola, abandono, né, aprovação, reprovação. Então, colegas, a gente tem muita informação e, às vezes, a gente reconhece que é muita informação e muito trabalho também. Às vezes, utilizamos pouco as informações que nós temos, mas informação não está faltando, não. A gente evoluiu muito no quesito informação e elas estão aí disponíveis ao alcance de todos vocês, certo? Mais uma? Dentre as atribuições de vocês, gente, não caberia numa página só as atribuições de vocês, que são muitas. Aqui estão elencadas apenas as principais. Alimentar o sistema com informações reais e fidedignas, zelar pela qualidade dessas informações, realizar matrícula e enturmação de alunos, associar professores às turmas e aos componentes, encerrar o cálculo das turmas e enturmar os estudantes em suas novas turmas, expedir documentos sempre que for necessário e que for solicitado, e todas as outras atribuições que estão definidas no cargo de vocês lá na portaria, que a gente não citaria todas aqui, até pela falta de tempo também. Nós estamos extrapolando o tempo, inclusive. Bem, colegas, nós temos um fluxo de comunicação. É muita gente envolvida no nosso processo de trabalho. Já pensou todo mundo falando com todo mundo? Né, o ruído na comunicação, a falha na comunicação? Nós temos um fluxo que é o seguinte: vocês da escola conversam por e-mail, por WhatsApp, por telefone, como vocês acharem melhor, com a equipe da Superintendência Regional, nós chamamos de equipe GE, tá? E essa equipe GE mantém um contato direto conosco. Chamamos de equipe GE Central. Então, tudo que vocês precisam, uma matrícula fora do fluxo que vocês não conseguiram realizar, né, uma transferência que vocês não conseguiram realizar, enfim, um professor que vocês não conseguiram associar, qualquer que seja a situação, vocês vão entrar em contato com a regional e eles vão entrar em contato conosco. Nós resolvemos, quando não conseguimos também, temos um fluxo acima de nós também, né, que nos atende. Na medida em que for resolvendo a situação, devolvemos para o GE, que repassam para vocês. Então, nosso fluxo sempre vai ser esse. Em casos extremos, a gente pode até chegar
entrar em contato com alguma escola, ou vocês conosco também, e vão ser muito bem atendidos, que é um prazer, né, atender a todos vocês no que a gente puder ajudar. Perfil de acesso. Todos vocês penso que já estejam com o perfil de acesso já liberado, né, para acessar o sistema, mas aqui está a informação, a orientação, para que o novo usuário tenha acesso. O diretor da escola faz essa solicitação via eDocs, né? Colhe a assinatura de vocês preenchendo um termo de sigilo, compromisso e confidencialidade através do eDocs, entranha esse pedido, né, no processo da sua escola, solicita qual o perfil cada profissional vai possuir, e aí a SEDU aqui, as meninas responsáveis pela ação, liberam esse perfil para vocês, tá? E vocês recebem, né, esse comunicado. E sei que esse momento é um turbilhão de informações e não é nem, né, talvez, sei lá, 1/10 do que vocês vão conhecer durante todo o ano letivo. Mas é mais para nós conhecermos a grandeza mesmo do que é o SEGES. Quanto às melhorias, como eu falei para a Tatiana hoje mais cedo, às vezes a gente que está do outro lado não imagina, né, como se processa. A gente percebe tanta necessidade de melhoria, tanta coisa que ainda precisa ser, né, melhorada, criada, acrescida, e tem um momento para tudo, né? Um momento que a melhoria acontece, né? Não somos nós os responsáveis por criar essas melhorias, mas passa por vocês, pelas equipes da superintendência e por nós também, a percepção da necessidade dessas melhorias. E aí, nesse sentido, a gente vai melhorando. Na medida que vocês forem percebendo a necessidade de melhorias, encaminhem para o GE da EG regional de vocês, que vai chegar até aqui o pedido do que vocês perceberem. Se tiverem perguntas também, podem deixar as perguntas, que vamos respondê-las e devolver para vocês também por aqui. No mais, eu agradeço, peço desculpas por ter extrapolado um pouquinho o tempo, é que é muita coisa para falar em tão pouco tempo, mas, enfim, que vocês tenham sucesso nesse ano de trabalho. Parabéns pelo cargo conquistado e que vocês, né, alcem grandes voos e sejam felizes onde estão. É um trabalho muito gratificante. Vocês estão servindo a educação capixaba. É o melhor lugar para nós estarmos. Parabéns para vocês, um bom trabalho. E a qualquer dúvida, entre em contato. Nunca fiquem com a dúvida. Não pensem que a dúvida é boba. Toda dúvida é importante. Ok? Obrigada para vocês pelo tempo dispensado e um bom trabalho para todos nós. Bom ano para nós. Tá? Um abraço. Um grande abraço. Nós que agradecemos, né, os esclarecimentos, tá, Bernadette? Sua disponibilidade, as valiosas sempre contribuições. Disponível, Tatiane. Sempre disponível. Então, eu sei que a gente extrapolou o horário, mas eu vou fazer um comentário ali da Giovana, que falou a respeito do relatório do SEGES, que não parece que não emite o histórico escolar, não sei. Aí fica aí registrado aí o comentário da Giovana. E eu vou chamar a atenção para vocês que na plataforma nós temos 3 perguntas de interação para o fórum para essa semana. Uma que é sobre o SEGES mesmo, ou vocês têm 3 opções lá de pergunta para estar interagindo lá no fórum. Não deixe de participar. O nosso webinário de quinta-feira foi adiado para a próxima segunda. Tatiana, deixa eu só te interromper um pouquinho, posso? Meio minuto. Quero falar da duplicidade de cadastros, que eu falei que ia comentar e acabou que eu não comentei. Nós estamos, colegas, na medida do possível, unificando esses cadastros. A cada cadastro que vocês encontrarem duplicados, encaminhem para a equipe de superintendência, que nós estamos tentando unificar esses cadastros. É um processo lento, é difícil, tá? Mas vamos diminuindo um pouquinho a cada dia para tentarmos, assim, dirimir o máximo possível a duplicidade de cadastro que acontece. É inevitável, infelizmente, tá bom? Era só isso. Tendo duplicidade, pode encaminhar para as regionais, ok? Muito obrigada. Desculpa aí, Tatiane. Só reforçar que no chat a gente tem vários agradecimentos, né? O webinário de hoje foi bem esclarecedor, tanto com a Débora quanto você, Bernadette. Então, finalizamos então o webinário de hoje. Até amanhã, pessoal. Excelente dia aí de trabalho para todos. É rapidinho, não deixe de participar dos webinários. Obrigada, Bernadette, e até. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tá, um grande abraço.
Um abraço.